Fala você, torcedor e torcedora do Vitória que tá aqui no canal do PH da Notícia. O ano tá acabando, as informações ainda continuam rolando dentro lá do CT Manuel Pontes Tanajura. Mas antes de falar sobre a apresentação do zagueiro Dankler, que era semana passada e que foi feita no dia de hoje, peço que você deixe o seu like. Também se inscreva no canal do PH, gente. Faltam quatro, quatro inscritos pra gente chegar aos 1000. Faça o seguinte, espalhe para muita gente aí, a galera que ainda não sabe, você que já é inscrito, você que ainda não é inscrito, passou por aqui para saber o que é o canal do PH da Notícia, deixe o seu like, assista os outros vídeos, deixe o like nos outros vídeos e sejam felizes com as informações aqui no canal do PH da Notícia, beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar a coletiva de Dankler no dia de hoje lá no CT Manuel Pontes Tanajura. A vinheta vai rolar, enquanto a vinheta tá rolando você se inscreva, deixa o like e aí também depois você vá lá e acompanhe a coletiva de Dankler, beleza? Vamos nessa! Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade do retorno. O que me motiva é a história, que eu sempre tive a ligação com o clube desde a infância. A minha família, que a grande parte torce ali para o Vitória. E muito pela minha saída, da forma a qual eu saí no passado, a qual eu não tive a oportunidade de me expressar e trazer a verdade de toda a história, e que hoje vocês vão poder saber o porquê eu saí, o como eu saí e qual foi a verdadeira história. Só que quando eu saí, Deus ele tinha me prometido de que um dia eu retornaria para que tudo pudesse ser esclarecido e obviamente poder trilhar os meus caminhos aqui no clube, ao qual eu sou grato a Deus, porque foi o clube que me revelou, o clube que me deu a oportunidade de construir a carreira a qual eu construí logo após a qual eu saí daqui. Então, essa gana de voltar, de poder ajudar o clube e colocar o Vitória também no lugar que jamais devia ter saído, que é a primeira divisão do futebol brasileiro. E a minha família também, meu filho nasceu tem pouco tempo, eu sou cara de família, precisaria estar um pouco em casa agora, alguns projetos também. Então tudo foi um conjunto que fez com que hoje eu pudesse escolher estar aqui novamente. Então, quando nós fomos para a competição na Alemanha, e quando voltei da Alemanha, eu tive 3 propostas. Tive uma proposta do Bayer Leverkusen, tive uma proposta do Sport de Portugal e tive uma proposta do Real Sociedade da Espanha. E na época o Vitória, eu estava naquele processo ali já jogando profissional, eles disseram que não iria me liberar, que nós iríamos fazer uma renovação de contrato. Tudo bem. Se passou o tempo e a gente começou a tratar dos negócios da renovação. E foi se passando, eu fui jogando, eu acho que eu joguei, se eu não me engano, 5 partidas da Série B. E com isso, despertou interesse também de mais 3 clubes brasileiros na época. Uma foi o Botafogo, tinha o Corinthians e o Grêmio. O que acontece? Nós não conseguimos chegar como um acordo nos valores, mediante a proposta que eu tinha também desses 3 clubes. Só que, na verdade, o diretor que estava aqui na época do profissional, ele não acreditou que eu tinha essas 3 propostas. E dificultou na questão dos valores, nós não conseguimos chegar a um acordo. Sendo que, na época, para eu renovar aqui, eu não vou falar de valores, mas eu vou falar de quanto eu abri mão na época de 30 mil do valor que eu ia receber lá para poder permanecer aqui. Então eu aceitei, fiz uma proposta, 30 mil a menos com o valor que eu iria receber fora. Ou seja, o diretor da base na época, que eu tenho um carinho enorme, todas as pessoas da base que me conhecem, sabia da minha conduta, da minha postura, sempre que eu tive com o clube, ele sabia da proposta que eu tinha. Então ele entrou também na negociação para tentar ajudar e resolver. Eu lembro como hoje que na época ele veio com retorno dizendo que o diretor obviamente não aceitaria a contraproposta que eu fiz, até porque ele achava que eu estava tentando ludibriar o clube, que eu não tinha essas propostas. E meu empresário na época morava no Rio, então a decisão, quando eu fiz a escolha, antes de
de não renovar com o Vitória, de ir para o Rio, foi muito por ele estar lá também, e o clube do Botafogo na época que estava em ascensão ali, né? Tinha um Sidorf, enfim. E eu lembro que quando chegou o contrato em minha mão, eu liguei para o diretor da base, eu falei com ele: Epifânio, não é nem para ter citado o nome, mas já foi, o contrato chegou em minha mão, o pré-contrato. Se nós não conseguimos chegar a um acordo, eu preciso, até porque minha esposa tinha terminado de ter um bebê na época e eu precisava renovar. Ele fez: não, eu vou voltar, vou tentar, eu vou dar o meu máximo que eu puder de ter o retorno. E nisso, o diretor do Vitória, muito arrogante na época, ele até se retirou da negociação, porque ele e meu pai tiveram ali uma discussão, e ele foi muito arrogante na época, e meu pai disse que não negociaria mais com ele presente, né? Então o Epifânio ficou fazendo essa ponte, juntamente com o presidente e com esse diretor. E ele, mais uma vez, negou. O pré-contrato chegou, eu mais uma vez liguei e falei: o pré-contrato está em minha mão. Se nós não conseguimos chegar com um acordo, eu vou ter que assinar esse pré-contrato. E o retorno foi negativo da volta, né, do diretor. Então não conseguimos entrar um acordo. Assinei o pré-contrato, no outro dia saiu a matéria que eu assinei o pré-contrato. Aí o clube quis dar o valor a qual eu estava pedindo. Ou seja, só que eu tinha um pré-contrato, tinha um valor de uma multa que era muito alto. Eu não tinha o valor de uma multa e não ia pagar uma multa. Então o que acontece? O Vitória na época me afastou, eu tinha idade de junho ainda, baixou para o júnior, eu fiquei no júnior, e depois que eu completei a idade profissional, eu fiquei vindo em horários diferentes, ou seja, eu passei um ano sem jogar. E o que lançaram na entrevista foi que eu coloquei o Vitória na justiça. Eu nunca coloquei o Vitória na justiça. Pode buscar aí 2013, se eu coloquei o Vitória na justiça. E na época me deixaram 4, 5 meses sem salário. Eu poderia ter entrado na justiça, mas eu não fiz isso pelo amor que eu tinha ao clube, pelo carinho que eu tinha ao clube. Só que na época que eu saí, eu não tinha força, não tinha internet, essas coisas todas não eram tão fortes, e não me deram a oportunidade de me expressar. Então eu me calei, baseado naquilo que Deus também tinha prometido para a minha vida, de que um dia eu voltaria e todos saberiam do meu retorno, do que realmente aconteceu. Então nunca coloquei o Vitória na justiça, nunca saí pela justiça. Eu esperei um ano treinando em horários diferentes. Eu chegava aqui, o Vitória treinava de manhã, eu vinha à tarde. O Vitória treinava à tarde e vinha pela manhã. Na época, não tinha um treinador para me dar treino. Eu jogador profissional, chegava aqui só para assinar a lista de presença e voltava. Ou seja, me largaram realmente de mão. E eu nunca disse nada, eu nunca me expus, eu nunca falei nada. E quando eu saí, ainda disseram que eu saí colocando o Vitória na justiça. Eu nunca fiz isso. Pode buscar, se tem algum processo meu contra o Vitória, vocês não vão encontrar. Então hoje, eu fico com a minha consciência tranquila para os torcedores a qual me criticavam, a qual não sabiam da verdadeira história. Esta é a real história. Os diretores que estavam aqui na época da base sabem, e alguns que estão aqui no profissional também sabem dessa verdadeira história. Então assim, eu fiz de tudo, abri mão de valores para ficar aqui. Eu queria estar aqui, porque eu tenho um amor pelo clube, um carinho, uma intimidade, né, com o clube, e eu queria estar. Eu fiz tudo realmente que eu podia. A diretoria na época não acreditou que eu tinha propostas, ou seja, quando eu assinei o pré-contrato, eles queriam pagar o valor, só que já era muito tarde. Então foi o que aconteceu. Essa é a verdadeira história. Tá aí a coletiva do zagueiro Dankler, que voltou aí depois de um período longe do Esporte Clube Vitória. E aí, o que é que você espera desse zagueiro? Será que ele vai se dar bem ali com o Marco Antônio? Será que ele vai se dar bem com o João Vitor? Como é que você acha que o João Bussi deve utilizar o Dankler dentro do time do Vitória? Deixe seus comentários, beleza? Tamo juntos! 6 inscritos apenas para terminarmos a sequência de 1000 inscritos no canal do PH da Notícia. Vamos juntos, vamos juntos. E lembre-se que aqui no canal do PH da Notícia é patada de leão. Fui!